secos, frios no coração, na escuridão da alma vem com teu fogo, na escuridão da alma, o fogo de Deus enche esse lugar. Glória a Deus. Fogo de Deus enche a minha vida, eu clamo, vem e enche esse lugar, vem e enche o coração, vem, vem, o fogo de Deus, vem Glória a acende Deus. em nós, Senhor, vem acende em nós, Senhor, vem acende em nós, paixão pelo teu nome, vem acende em nós, Senhor, vem acende em nós, Senhor, vem acende em nós, paixão pelo teu nome, vem, vem acende em nós, Senhor, vem acende em nós, mais e mais. Eita glória. Só no chimarrão aqui, irmãos. Graças a Deus. Não mais a escuridão em mim, o fogo de Deus vem acende em nós, Senhor, vem acende em nós, Senhor, vem acende em nós, paixão pelo teu nome, vem acende em nós, Senhor, vem acende em nós, vem. Boa noite, gente. Paz seja convosco. Pessoal aí pode me dar um retorno aí de imagem e som? Estou com uns equipamentos novos aqui. Vou fazer um test drive hoje. Os irmãos que estão me ouvindo, puder deixar aqui um sinal aí, a imagem, o som. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Se o Senhor tocar meus pés, esconderá pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, Irmã Neuza, como é que tá o som aí? Tá chegando aí? Bom de voz aí? Imagem, fundo musical? Como é que tá aí, gente? se o Senhor tocar meus olhos, Ah, joia. eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, Aproveitar esse tempo aí, né? Vamos ouvir esse louvor aí. pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais
jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, 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 sim, toca-me. Olá, queridos, paz seja convosco. Agora sim, por definitivo aqui, são 9h03. Boa noite, irmã Dionete, paz seja convosco. Pastora Valéria, Patrícia Saraiva, Alexandre, Valmir Vollinger, olha só, e Sidney, irmã Paula Kruber, irmã Neuza, sempre com a gente, Deus abençoe. E irmã Inês, paz seja convosco, Deus abençoe você. Um abraço aí a toda a família. Pastora Marisa, lá de Caxambu, próximo a Chapecó. Irmã Ala Juliara, olha só, o pessoal aí conectado com a gente. Glória a Deus. Que bênção, né? Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Paz seja convosco. Está dando para me ouvir bem aí agora? Se tiver alguma anomalia, deixa a sua notificação aqui, tá? Estou com alguns equipamentos agora, tem até um microfone aqui. Agora nós estamos mais equipados, né? Montei um escritório aqui em casa agora e para poder trabalhar com qualidade e transmitir também com qualidade, né? Graças a Deus por isso, né? Vamos utilizar essa ferramenta de comunicação a longo alcance e levar a palavra de Deus, levar a mensagem, levar a revelação de Deus, né? Respostas de Deus para o seu coração. Boa noite aí, gente. Tá tudo certo aí? Graças a Deus. Como é que tá de som aí, Sidney? Patrícia, tá me ouvindo aí? Ô, Glória, como é que tá o som aí, irmã Dionete? Tá bem aí? Glória a Deus. Já vamos entrar na palavra de Deus aqui. Live profética com o pastor Márcio, todas as terças-feiras, 21h da noite, e quinta-feira, às 8h da manhã, cedinho, na presença de Deus. É o devocional da quinta, é a live profética da quinta-feira, às 8h, sempre com você, né? Um compromisso com a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe Brasil, Deus abençoe gente, pessoal de outras cidades, outros estados, estão aqui com a gente aqui agora. Olha só, que bênção de Deus, né? Esse Deus é maravilhoso. Tá bom aí, Patrícia? Ai, que bom. Que joia. Amém, meus amados. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus e quero falar sobre 7 razões para as orações não respondidas. Aleluia! Quero falar sobre 7 razões para orações não respondidas. Existem orações, querido, que não passarão do teto da nossa casa. Existem clamores, existem orações que bate no teto e volta para baixo. Ela não chegará até o altar de incenso, aonde estão depositadas as orações de todos os santos, como diz a palavra. Então, eu quero falar sobre
7 razões para as orações não respondidas. Isso aqui vai trazer uma clareza para o seu entendimento acerca da oração. Amém, meus amados? Vamos fazer uma oração? Vamos começar orando? Deus abençoe a irmã Gilmar Lima. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade de estar em tua presença nesta noite de terça-feira, através desse canal de comunicação Facebook. Queremos sintonizar, Pai, essa comunicação, esse relacionamento, essa conversa na sua palavra. Queremos estar conectados com o Senhor, com o seu Espírito, e que nesse tempo, Pai, que aqui ficaremos juntos, possamos sentir o toque das suas mãos na nossa vida, possamos receber a sua palavra de bom grado, receber a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Precisamos muito, Senhor, te ouvir, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Fale conosco, Pai, de tal maneira que o nosso coração se alegre, que a nossa alma se regozije, que o nosso espírito se levante e que o nosso corpo seja curado de toda e qualquer enfermidade, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida aí, bem pertinho de você. Deus abençoe a irmã Helenice Brandalize, tá bom? Um abraço a Leonir De Martini, em nome de Jesus. Pastor José Marcelino, um abraço forte para vocês aí, da casa, família, em nome de Jesus. Irmão Vollinger, Valmir, guerreiro da fé, da estrada, que Deus te abençoe, querido. Irmã Paula, Sidney, né? Todos aqui, né? Deus abençoe Pati Ferreira, Deus abençoe Pastor Ailda também, chegando aí. Olha só, querido, quero falar sobre 7 razões para orações não respondidas. Queridos, existem orações que elas não passam o teto da nossa casa. E existem orações que, mesmo sendo feitas no altar do santuário de Deus, e ali mesmo elas nos acompanham de volta para nossa casa. Porque existem orações que não são ouvidas e também não são atendidas. Quando a Bíblia nos ensina, em Mateus capítulo 6, verso de número 6 também, quando você quiser orar, você vai entrar no seu quarto, você vai orar em secreto e o seu pai que está em secreto, ele vai te recompensar. Olha só, querido. A oração, ela precisa ser honesta diante de Deus. Hoje pela manhã ainda eu estava meditando e no meu devocional, eu até escrevi ali um texto. Eu sempre estou fazendo publicações ali na página do Facebook, do meu Facebook e também no Facebook da igreja, sobre rituais, sobre práticas religiosas, ritualísticas, vinculadas a artifícios, acessórios, e que essas coisas não têm mais poder do que o caminho da oração. Agora, toda oração ela deve ser honesta diante de Deus. É melhor você falar 3 palavras com honestidade, com sinceridade diante de Deus, fazendo a exposição real da sua vida emocional, sentimental, espiritual, financeira, física, moral, do que você fazer um discurso, né, do seu prólogo, do seu histórico, da sua biografia, né, do seu sofrimento, das suas lutas, utilizando algumas palavras para querer surpreender a Deus com as suas palavras. E eu quero dizer, querido, que
é mais viável, é mais importante utilizar da honestidade e irmos direto ao ponto nessa questão de oração, querido. Então, mais vale 3 ou 4 palavras direto ao ponto, que revelam tudo o que de fato está acontecendo na sua vida, do que você utilizar aí horas e horas querendo se explicar e apresentando argumentos e fazendo defesa da razão e apresentando a opinião própria diante de Deus em oração, e tudo isso se torna inválido. E a oração ela vai perdendo todo efeito quando nós queremos surpreender a Deus, apresentando justificativas, argumentos, quando temos que ser bons de arrependimento diante de Deus. A Bíblia diz que Deus não vai desprezar um coração contrito e quebrantado na presença dele. Então, quando as coisas não estão indo bem, e também quando as coisas estão indo bem, nós precisamos utilizar da honestidade, da verdade, a veracidade da nossa oração, em palavras direto ao ponto, para que a nossa oração tenha o devido efeito no mundo espiritual. Então, queridos, mas existe aí algumas razões pela qual as nossas orações não serão respondidas. E aí entra a questão do questionamento: pastor, eu estou orando tanto, mas eu não tenho respostas. Eu estou buscando a presença de Deus, mas eu estou sem resposta. Eu tenho pedido e parece que Deus não tem me ouvido. Agora veja, querido, a primeira razão para orações não respondidas. A primeira razão: motivações erradas. Pedimos e não recebemos porque pedimos muito mal. Isso está na palavra de Deus em Tiago capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis muito mal. Não é pedis mal, é pedis muito mal. Então, meus amados, motivações erradas. Orações com motivações erradas. Por exemplo, você orar com desejo de vingança sobre uma pessoa. A sua motivação está errada. Então, orações com a motivação errada, querido, elas não serão respondidas. Será que aquilo que nós estamos buscando, será que as nossas motivações, elas fazem um sentido para Deus? Será que aquilo que eu estou buscando há anos fazem sentido para Deus? Se Deus de fato me agraciar hoje com todos os sonhos, com todos os desejos que eu tenho, será que de fato vamos permanecer firmes na sua presença? Se Deus respondesse com sim todas as nossas orações, será que estaríamos conectados na videira verdadeira? Será que de fato estaríamos servindo a Deus? Será que de fato teríamos o prazer de servir o Senhor se todas as nossas orações recebessem o sim de Deus? Então, orações, querido, com motivações erradas, que são desproporcionais, querido, ao propósito de Deus para a nossa vida, essas orações, elas não serão respondidas. Porque o caminho da oração, querido, é um caminho de aproximação, de relacionamento interpessoal. Então, a oração é o caminho da comunicação direta com Deus. Jeremias 33, 3. Clame a mim, e eu responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Jeremias 29, 11. Eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de bem e não de mal. Então, a grande verdade, querido, é que a nossa vontade
nem sempre ela está na mesma via da vontade de Deus. Na maioria das vezes, a nossa vontade, ela vem na contramão da vontade de Deus. Ela anda na contramão da vontade de Deus. E aí nós temos uma colisão entre a vontade de Deus e a nossa vontade. E a capacidade de discernir a vontade de Deus e aceitá-la depende muito, querido, da nossa sabedoria, da nossa inteligência, do nosso conhecimento, da nossa fé, da nossa paciência e da nossa intimidade com Deus. Entende isso, querido? Porque tem pessoas que não sabem lidar com o não de Deus. O não de Deus na nossa vida, querido, nos livra e tem nos livrado de muitos males. Os nãos de Deus na nossa vida, querido, tem nos tirado da boca do leão, tem nos tirado da fornalha de fogo, tem nos livrado do laço do passarinheiro, tem nos tirado do alvo do inimigo. Então, aceitar o não de Deus, querido, é algo que nós temos que entender. Então, a primeira razão de orações não respondidas são o fator motivações erradas. Porque se Deus liberar aquilo que eu busco, será que de fato eu permaneço na rocha? Eu permaneço firme se Deus realizar todos os nossos sonhos na íntegra? Entende, meu amado? Então eu primeiro eu preciso verificar se aquilo que eu estou pedindo, se as minhas orações fazem sentido para Deus. Então, quando eu faço a oração do Pai Nosso, que é a oração universal, e na verdade essa oração é um ensinamento por tópicos, eu quero trazer essa palavra para você entender. Não é que nós temos que orar como está ali, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós fazemos a leitura, desses versículos encaixando e montamos ele como uma oração universal. E não há pecado nenhum em fazer a leitura pública, de púlpito, na igreja, em reuniões, em círculos de oração, a oração que Jesus nos ensinou. Mas cada versículo dessa oração traz para nós um ensinamento. E lá nessa oração diz assim: Pai, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, Senhor, que se cumpra em mim o que tu queres e não o que eu quero. Que se cumpra na minha vida o que tu queres e não o que eu quero. Então, na maioria das vezes, o que eu quero está na contramão do que Deus quer para mim. Mas quando eu tenho intimidade, relacionamento, entendimento, sabedoria, conhecimento, discernimento, visão, eu não vou ter dificuldade para entender os nãos de Deus. Não vou ter dificuldade nenhuma para entender os nãos de Deus para a nossa vida, que são livramentos de Deus. Então, querido, a primeira razão que deve ser avaliada será que o meu repertório, e muitas das vezes o repertório está se repetindo há mais de 10 anos, há mais de 20 anos, será que esta oração faz sentido com a vontade de Deus? Amém, meus amados? Deus abençoe, irmão Maurício. Seja bem-vindo aqui também. Deus abençoe aí, pessoal. A irmã Cirlei Lastra, também de Caçador, está aqui. Então, olha só, querido, a primeira razão são motivações erradas. Muitas pessoas, nessa primeira razão, se apresentam diante de Deus assim: Senhor, se tu fizeres isso na minha vida, eu farei isso. Mas primeiro o Senhor tem que fazer isso, para depois eu fazer o que eu estou dizendo. Mas aquilo que eu estou querendo fazer, se Deus me responder, não é o que Deus quer de mim. Então, com Deus nós não podemos negociar, querido. Nós não podemos fazer promessas
para Deus em troca de respostas imediatas. Nós não podemos negociar com Deus, fazer a vontade dele, se ele fizer a nossa vontade. A nossa oração tem que ser: Senhor, eu estou aqui. Eu preciso mudar. Senhor, que a minha razão seja destronada e que a tua vontade seja estabelecida dentro de mim, Senhor, ainda que fazer a tua vontade me custe renúncias. Eu estou aqui, eu quero viver as tuas promessas e os teus propósitos. Então, queridos, não negocia com Deus pelo caminho de votos que depois você não vai conseguir cumpri-los. Se Deus fizer isso, eu vou entregar minha vida para Jesus. Não, entrega primeiro, independente se Deus vai fazer ou não. Se Deus fizer isso na minha vida, eu vou me render, eu vou descer as águas, eu quero tomar uma decisão, eu vou libertar dos vícios, eu vou abandonar o pecado. Não, querido, abandona agora. Comece fazendo a tua parte para descobrir o que Deus fará na sua vida. Porque quando fazemos o que é necessário fazer, não quer dizer que Deus vai liberar tudo o que queremos. Mas quando eu faço o que é necessário fazer, eu acabo descobrindo o melhor de Deus para a minha vida. Eita, glória de Deus! Pegou isso aí, querido? O fato de eu fazer o que Deus quer, não quer dizer que Ele fará o que eu desejo. Mas o fato de eu fazer o que Deus manda, que é obedecer, que é ser fiel, que é se arrepender, que é se converter, que é se entregar, isso será uma chave para descobrir aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida. Entende isso, meu amado? Então, motivações erradas, orações com motivações erradas, elas não serão respondidas. E aí entra a frustração da fé. Pastor, eu fui na igreja e nada aconteceu. Pastor, eu tenho orado e Jesus não faz nada. Parece que ele não tem força, parece que ele não tem poder. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, nada acontece. Querido, o que Deus está esperando são atitudes, são ações, são renúncias. O que Deus espera é um coração contrito, um coração quebrantado, um coração humilde, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo a sua dependência. O que Deus espera de nós, querido, é que nos humilhemos diante da sua presença, debaixo da sua onipotente mão, querido. O que Deus espera de nós é que venhamos a nos prostrar e reconhecê-lo como único Senhor da nossa vida. Quanto se Ele fará ou não o que queremos, querido, isso é parte de Deus. Contudo, o que Deus tem para nós é incomparável ao que nós mesmos queremos viver e receber e ter. Amém, meus amados? Então nós temos que se alinhar com a vontade de Deus. Deus abençoe a irmã Simone, paz seja convosco. Então, o primeiro fator aqui, querido, são motivações erradas. Enquanto as motivações forem erradas, as orações não passarão do teto da nossa casa. Segundo fator, querido, pela qual as orações não são respondidas, é o pecado escondido no coração. Pecado escondido nas entranhas da nossa alma. Pecado escondido aos olhos de todos, aos ouvidos de todos, mas não aos olhos e aos ouvidos de Deus. Querido, pecado escondido traz enfraquecimento espiritual, embaça a nossa visão, perturba a nossa mente, entristece, querido, traz a tristeza para dentro de nós. Pecados não confessados, pecados ocultos, armazenados, guardados. Olha só, querido, Isaías 59, 1, 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa abençoar, e também os seus ouvidos não estão agravados, para que ele não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades, o que é iniquidade, pastor? É pecado, transgressão da lei, desobediência. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça.
Isso aqui é muito forte, querido. Pecados ocultos, escondidos, não confessados. Todo erro, todo pecado, toda infração, toda transgressão, querido, nós precisamos fazer a exposição em oração, com honestidade diante de Deus. Nós não podemos sustentar pecados armazenados dentro do nosso coração. Lembrando que existe libertação que vem por meio de confissão diante de Deus e diante dos homens. Olha só, querido, o filho pródigo, quando saiu de casa e foi para uma terra longínqua, Lucas capítulo 15, a parábola do pai com os 2 filhos, o filho mais velho permanece, o filho mais novo pede licença para o pai, pede parte da sua herança e vai para uma terra longínqua, gasta o seu dinheiro com as meretrizes, investe tudo no pecado, gasta todo o seu dinheiro. Fica desempregado, tem fome, procura os porqueiros daquela cidade. Os porqueiros dizem para ele: trabalhe no meio dos porcos, cuide e se alimente do que os porcos têm. E ali finaliza a história, A viagem termina ali, deste jovem que, quando estava na casa do pai, tinha tudo de bom e do melhor. Quando ele estava sozinho, ele confessou o seu pecado diante de Deus. Ele caiu em si, diz a Bíblia, mas caindo em si, ele começou a fazer uma introspecção, uma reflexão, começou a se autoavaliar os erros que ele havia cometido pelo fato de ele ter saído de casa. E então ele se põe em pé. Primeiro, ele fala com Deus. Depois ele diz: irei ter com meu pai. Então ele confessa para Deus o seu pecado, mas ele precisa abrir o coração para o seu pai biológico. Ele precisa dizer: pai, eu pequei contra ti, contra o céu e contra a terra, não sou digno de ser chamado de teu filho, estou de volta, aceita-me e faze de mim um dos teus trabalhadores. Então o filho pródigo abriu o coração para Deus e abriu o coração para o seu pai, para alguém da sua família. Queridos, tem pessoas que têm dificuldades de confidencializar o seu problema para o seu pastor, para o seu líder. É claro que existem as pessoas corretas pela qual nós podemos confidencializar o nosso problema, o nosso pecado, a nossa falha. Mas é importante fazer esta confissão, sim, querido, diante de Deus e diante dos homens. O filho pródigo, lá no meio dos porcos, ele clamou a Deus e disse: Senhor, levantar-me-ei. Mas também nasce no coração dele a disposição de acertar a sua vida com seu pai, confessando os seus pecados, reconhecendo os seus erros. Então, querido, o segundo fator pela qual muitas orações não são respondidas é o fator chamado pecado escondido. No coração, nas entranhas da nossa alma, que nos impossibilita de alcançar o céu com a nossa oração. Então, Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa te tocar. Os ouvidos do Senhor não estão agravados, para que não possa te ouvir. Porém, pecados ocultos causam um vínculo que nos separa de Deus, a ponto de que Ele não possa nos abençoar e também não possa responder às nossas orações. Então, meu amado, é importante confessar. Pequei, Senhor, direto ao ponto. Fiz o que é mal aos teus olhos. Caí, direto ao ponto, sem palavras, sem 1000 palavras diante de Deus para expressar o nosso erro, a nossa falha, a nossa fraqueza e a nossa fragilidade. Então, este segundo fator, querido, pecado escondido. A Bíblia diz que aquele que encobre os seus pecados não vai prosperar, gente. O que é prosperidade? É dinheiro? Não. Prosperidade é ausência de necessidade. Então é importante essa confissão diária, querido.
todos os dias nós temos que confessar pecados. Todos os dias nós temos que nos arrepender diante de Deus em oração. Todos os dias nós deixamos a marca de algo errado que fazemos no cotidiano, nos relacionamentos, no dia a dia. Então a nossa vida de arrependimento, ela deve ser uma constante em oração diante de Deus. Amém, queridos? Então este é o segundo fator. O primeiro fator é motivações erradas. O segundo fator são pecados escondidos. O terceiro fator, querido, por favor, interprete bem o que eu vou dizer aqui agora. O terceiro fator, a terceira razão por orações não respondidas são ídolos na sua vida. Ezequiel 14, 1-3. Olha só. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da minha face. Devo eu, alguma maneira, ser interrogado por eles? Ou seja, devo eu dar respostas para esse povo que não me ama? Devo eu dar resposta para esse povo que não me reconhece como Senhor? Devo eu dar resposta para um povo que caminha seguindo e servindo pseudo-deuses? Devo eu responder quem não sabe me honrar? Uma pergunta. Então aqui Ezequiel, Deus está falando com Ezequiel dizendo: este povo, estes homens levantaram ídolos no seu coração. Querido, quando nós falamos em ídolos, logo vem aquela imagem de escultura, semelhança de homem, de mulher, revestida de ouro, prata, bronze, né? Palha, feno, gesso, plástico, enfim. Logo vem essa pregação, logo vem essa ideia. Agora, a idolatria, querido, é tudo aquilo que é mais forte do que Deus na nossa vida. Um pensamento mais forte do que Deus da nossa vida torna-se uma atitude de idolatria. Então, nós construímos ídolos em nosso coração sem perceber, querido. Nós levantamos ídolos quando colocamos o reino de Deus em posição secundária. Quando colocamos outros assuntos em posição primária e colocamos o Evangelho, a palavra de Deus e as coisas de Deus em posição secundária. Isso se caracteriza uma atitude de idolatria. Quando eu negocio meus valores por coisas desnecessárias, querido. Quando Isaías repreende o povo dizendo: esse povo se aproxima de mim, levantam as suas mãos, abrem a sua boca, gritam muito alto, mas o seu coração está longe de mim. Sabe o que me preocupa nesses dias, querido? A igreja precisa rever alguns conceitos dentro do seu próprio movimento, porque hoje nós temos esse movimento, esses alaridos, chamado alaridos gospels, né? Esses movimentos onde as pessoas se deslocam de cidade para cidade, de estado para estado, de país para outro país, correndo atrás desses movimentos, querido, supostamente conhecidos como movimentos onde há manifestação do poder de Deus. E eu não estou julgando e nem generalizando tudo isso. Não me interprete mal, por favor, querido. Agora, veja só. Quando nós assistimos, através das mídias, a esses encontros, nós vemos ali muitas pessoas dentro de um estado de espírito, dentro de uma efusão contagiante, uma efusão que envolve o corpo, a alma, não sei se envolve o espírito, enfim. Pessoas que caem, que levantam, rolam para a direita, para a esquerda.
mas que vivem aquele momento e não conseguem viver a permanência. Vivem aquele momento, 1, 2, 3, 4 horas, dentro de um movimento considerado uma unção que está nesse lugar, mas a identidade permanece a mesma, o caráter corrompido permanece o mesmo, a linguagem misturada com a linguagem egípcia permanece a mesma, a visão continua rasa, não há frutos permanentes. E aí me vem aquele questionamento. Foi nesse lugar para adorar a Deus ou adorar ídolos em forma humana de cantores, de pregadores? Está entendendo isso aqui, querido? O próprio movimento, querido, cristão, o movimento, seja ele pentecostal, neopentecostal, principalmente os pentecostais, estão muito dentro desses movimentos, supostamente identificados como uma nova unção que Deus está liberando, e eu não duvido que Deus tenha liberado uma nova unção sobre o seu povo. Mas esse movimento, querido, está vinculado ao pregador, ao cantor, o músico, o artista, a banda, enfim. E isso também é um ponto de idolatria. Então, um dos fatores, o terceiro fator aqui, querido, que impede que as nossas orações não sejam respondidas, são ficar levantando ídolos na nossa vida, que ficam tomando o lugar de Deus na nossa vida. Tem pessoas que são fissuradas, querido, num joguinho de futebol. Eu não consigo mais jogar. Eu gosto de jogar, não sei jogar muito, sou perna de pau, mas agora estou com uns probleminhas nos joelhos, não consigo correr. Mas eu vejo que tem pessoas, querido, que têm um desespero pela prática desse esporte. Você vê pessoas aí gritando nos estádios, aí torcendo pelo seu time, né? Não vejo pecado nenhum nisso, mas vejo que isso é uma atitude que muitas das vezes coloca o reino de Deus em posição secundária. Então nós precisamos entender, querido, esse fator chamado ídolos na nossa vida. Vieram a mim alguns homens de Israel, Ezequiel 14, 1-3. E aí Deus falou: filho do homem, esses homens levantaram ídolos no seu coração. Querido, tem ídolos aí dentro? Pastor, não, eu creio na Bíblia e eu não sirvo pseudo-deuses, outras imagens, não creio, não acredito. Mas esse pseudo-deus, essa idolatria, pode estar vinculada ao materialismo, pode estar vinculada ao dinheiro, pode estar vinculada ao trabalho, pode estar vinculada à sua casa, pode estar vinculada ao seu carro, pode estar vinculada a coisas materiais que estão se tornando o seu maior tesouro. E Deus está tomando uma posição secundária, rasa, reduzida, pequena, bem pequena, na vida de muita gente. O trabalho, em excesso, torna-se um ponto de idolatria. Preciso trabalhar, pastor, porque eu tenho que ganhar cada vez mais. Não é um pecado em trabalhar, tem que trabalhar, mas temos que ter moderação. Todo cristão precisa ter moderação. Nós precisamos entender que nós temos uma vida espiritual para zelar. Nós precisamos se cuidar espiritualmente. Para isso, precisamos estar o tempo todo conectados com Deus e com a sua palavra. Então a idolatria, querido, pode estar vinculada a esses fatores da nossa vida. Temos tempo para tudo, mas o tempo para Deus tem sido um tempo muito raso. E isso é uma prática de idolatria. Ou seja, quando eu estou em aperto, eu me aproximo de Deus e quero exigir dele respostas. Quando o tempo que as coisas estavam bem, o tempo que eu tirava com Deus era reduzido, era raso. Agora eu me apresento diante de Deus. E aí entra essa questão aqui. Filho do homem, esses homens levantaram ídolos no seu coração. E agora eles querem minha resposta? Devo eu fazer alguma coisa? Devo eu dar resposta para quem malmente me ama?
para quem malmente me busca, para quem malmente se posiciona? Devo eu responder? Então nós temos que entender, querido, que esse terceiro fator, ídolos da nossa vida, podem bloquear as nossas orações. Então é importante rever conceitos sobre isso. A quarta coisa, querido, isso aqui é muito forte, querido, por favor me entenda, mas eu vou ensinar aqui a palavra de Deus, tá? A quarta razão pelo fator de orações não respondidas, indisposição para perdoar. E agora? A indisposição para perdoar quem lhe feriu, quem lhe machucou, quem lhe espancou, também é uma razão pela qual as minhas orações não serão respondidas. Agora voltamos para a oração universal do Pai Nosso. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado quem tem me ofendido. Tem mesmo? Tem mesmo, querido? Eu quero o perdão de Deus, mas eu não libero perdão para ninguém. Eu quero o amor de Deus, mas eu não amo ninguém. Eu quero a ajuda de Deus, mas eu não ajudo ninguém. Eu quero o favor de Deus, mas a minha mão não será favor para ninguém. Indisposição para perdoar. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, olha só, querido, quando estiverdes orando, perdoai, se tende alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe as vossas ofensas. Ai, 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 ai. E agora, gente? Agora tem gente que vai desligar a live. Não, se o pastor entrar nesse assunto aí, para mim terminou a live. Que o pastor não conhece a minha história, o pastor não sabe da minha vida, o pastor não entende. Ai, 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 ai. E agora, querido? Filho, nós temos que entender o seguinte: a palavra de Deus nunca será, quando nós estamos ouvindo, escute isso, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, ela nunca será a respeito dos outros, sempre será ao nosso respeito. Sempre quando estamos ouvindo, lendo a palavra de Deus, nunca será a respeito dos outros, mas será ao nosso respeito. Isso aqui é maturidade, querido, para você entender que não existem mensagens encomendadas, mas existem pecadores encomendados para ouvir a mensagem de Deus. Amém, pastora Lu, Deus abençoe. Forte abraço para todos vocês. Um abraço aí para Ieque, o Vargem do Bom Jesus, Guerreiros da Fé, pastor Eduardo, pastora Lu. Então esse fator chamado, querido, indisposição para perdoar, querido, ele bloqueia o nosso clamor, bloqueia as súplicas, bloqueia a oração, bloqueia a adoração. E nós precisamos acionar, querido, essa capacidade de liberar o perdão a quem nos feriu e de pedir perdão para quem nós ferimos. E eu sempre falo que existem dois tipos de perdão: o que eu tenho que receber quando alguém me fere e o que eu tenho que dar quando eu firo alguém. Zaqueu feriu e disse: devolverei 4 vezes mais quem eu machuquei, quem eu defraudei, quem eu ofendi, quem eu machuquei. Eu vou procurar essas pessoas e vou me arrumar com elas.
Esse é o perdão que eu tenho que devolver. Mas existe perdão que eu tenho que receber. E eu tenho que estar pronto. Porque isso está vinculado, querido, ao meu relacionamento com Deus. Então Marcos capítulo 11, 25 diz: se tiveres alguma coisa quando estiver orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, vai perdoar. Libera o perdão, para que o vosso Pai que está nos céus perdoe também as vossas ofensas. Amém, meus amados? É bíblica. Então a palavra de Deus nunca será a respeito dos outros. A palavra sempre vem ao nosso respeito. Porque quando nós estamos ouvindo a palavra, muitas das vezes a gente diz assim, essa palavra a irmã Maria tinha que ouvir, o João tinha que ouvir, o Pedro tinha que ouvir, o Tiago tinha que ouvir. Essa palavra aqui, a minha vizinha, não, nós estamos ouvindo aquilo que precisamos ouvir. Porque quando ouvimos o que queremos, ficamos bardosos, difícil de lidar. Mas quando recebemos a palavra profética que vem na contramão do nosso entendimento, da nossa razão, isso quebra maldições na nossa vida, querido. Então receba essa palavra. Deus está falando ao seu coração. Então eu já falei de 4 coisas aqui e eu vou já citar todas elas. E a 4ª coisa é a indisposição para perdoar. A 5ª razão, querido, pela qual as nossas orações não são respondidas. Olha só. Falta de generosidade. Tem pessoas que gostam muito de receber, mas não gostam de dar nada. Tem pessoas que gostam muito de ser mimadas, mas não dão mimo para ninguém. Pessoas que têm falta de generosidade, querido. Essas pessoas não terão suas orações respondidas. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Provérbios 21, 13. Está na Bíblia. Provérbios 21, 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor de quem lhe pede ajuda, também clamará e não será ajudado. Eita, glória de Deus, irmão. Agora foi na veia artéria essa aqui. Essa foi lá na veia artéria, né, irmão? Deus abençoe, Débora. Deus abençoe, Tiffany. Essa entrou lá na veia artéria, hein, irmão? O que achou dessa aqui? Ei, vou repetir para você. Falta de generosidade. O que tapa o seu ouvido ao clamor do necessitado. Não, pastor, eu não ajudo ninguém. Não ajudo ninguém, pastor. Não ajudo, não tenho compaixão por ninguém. Está pagando preço, tem que sofrer mesmo. Tem que sofrer. Tem que morrer assim para aprender. Misericórdia, Brasil. Quanta pessoa de coração endurecido, querido, que está ouvindo o clamor do fraco, está ouvindo o clamor do oprimido, está ouvindo o clamor do cansado, está assistindo o aflito, assistindo o cansado e está dizendo dentro de si, bem feito, tem que sofrer, bem feito, tem que sofrer. Meu Deus! E aí quando ele vai para o caminho da oração, quando ele quer uma resposta de Deus, ele não encontra. Porque ele não foi resposta para ninguém. Seja resposta para o necessitado e Deus te dará resposta no dia da tua necessidade. Ah não, essa tem que anotar aí, irmão. Isso aqui é uma frase rema. Tem que anotar aí. Tem que anotar aí e postar no Facebook. Você tem que postar no Facebook. Quando eu sou resposta para alguém necessitado, Deus será minha resposta nas minhas necessidades. Quando eu sou resposta de vida para alguém, eu terei resposta de vida quando estiver enfermo. Quando eu sou resposta na vida do triste, quando eu estiver triste, Deus encaminhará a minha resposta. Agora eu não sou resposta para ninguém, mas o dia que eu vou clamar, eu quero a resposta de Deus. O dia que eu vou orar, eu quero a resposta de Deus. O dia que eu vou buscar a presença de Deus, o céu está fechado.
Pelo amor de Deus, gente. Quinto fator, querido, que as orações são bloqueadas, falta de generosidade, querido. Quantas pessoas têm dificuldade de abrir a sua mão, ser uma mão amiga? Oh, querido, Jesus disse que os pobres sempre estarão no nosso meio. Coisa boa, querido. Quer ter um dia abençoado? Estenda a mão para alguém necessitado durante a semana, querido. Você ganha a semana inteira. Seja luz para alguém, seja sal para alguém, seja resposta de Deus para alguém, querido. E você terá respostas de Deus na sua vida. Sabe, querido? Tempos atrás nós fizemos um trabalho social aqui no bairro. Nós fomos nas casas mais humildes, eram as casas que mais contribuíam com o alimento. E quando nós passávamos nas casas mais de luxo, as pessoas diziam: não, eu não ajudo ninguém. Meu Deus, gente, ouvimos tanta coisa. Mas quando nós passávamos assim naquelas casas de pessoas um pouco mais humildes, né? Aquelas pessoas estavam com o coração aberto, querido. Tem pessoas que têm dificuldade de ser generoso, querido. Sabe aquele irmão que vai no culto, vai com a família, vai com a esposa, de carro, está chovendo, e ele sai do culto, vê os irmãos na chuva e não leva o irmão para casa? Eu já vi essa cena aí, a falta de generosidade, gente, bloqueia as nossas orações. O que falta, querido, é generosidade. Ajudar as pessoas, querido, faz um bem para a gente. O que eu faço na vida dos outros, Deus faz na minha. Quinta coisa, que Deus não ouve as nossas orações. O que retém generosidade, o que retém a semente do amor, o que retém a semente da alegria no coração de outra pessoa. Não retenha, querido, libera, seja um abençoador de vidas. Para isso Deus te escolheu, para ser um abençoador de vidas. Amém? Sexta coisa. Jesus, agora eu vou falar. Vou falar. Quem quiser sair da live agora pode sair. Eu vou dar um tempo aqui, vou tomar uma cuia aqui agora. Porque agora, se alguém quiser sair da live aí, pode sair. Mas eu vou entregar o que Deus mandou aqui. Vou ter que falar, irmão. Vou ter que falar. Olha, Patrícia Saraiva. Quando eu sou resposta para alguém nas suas necessidades, eu terei respostas na minha vida, nas minhas necessidades. Amém, irmã Patrícia? Anota aí. Sejamos generosos para com os outros. Mas agora eu vou falar um negócio aqui. Se alguém quiser sair da live aí, pode sair, irmão. Eu gosto quando os irmãos falam assim, ó, fala Deus, diga fala Deus aí, irmã Neuza, fala Deus que eu quero ouvir. Vou repetir um negócio aqui, ó, a palavra de Deus nunca é a respeito dos outros, a palavra de Deus é a nosso respeito. Eu vou fazer uma recapitulação aqui para chegar agora aqui, são 9 horas, 21h56, dá para falar mais 15 minutos aqui. Escuta isso aqui. Não tem nenhum fala Deus aí. Pode mandar. Fala mesmo, Deus. Então a palavra de Deus nunca é a respeito dos outros, é a nosso respeito. Quando nós abrimos a Bíblia nos abre no meio e mostra a nossa originalidade por dentro. Quem nós somos quando estamos ouvindo a palavra de Deus. Primeira motivação, querido. Primeira razão, motivações erradas. Anota aí. Para você que gosta de Bíblia, 7 razões para orações não respondidas. Primeiro, motivações erradas. Tiago 4:3. Segundo, pecados escondidos, ocultos. Isaías 59:1-2. Também bloqueiam as nossas orações. Terceiro, ídolos na nossa vida. Ezequiel 14:1-3. Também bloqueiam as nossas orações. Quarto, indisposição para perdoar. Sem comentários. Marcos 11:25. Falta de generosidade. Quinta razão,
Provérbios 21, 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre não pode exigir resposta de Deus. Essa é forte, né, irmão? Agora, sexta razão. Anota aí. Sexta razão para quem não tem suas orações respondidas. Maus tratos familiares. Maus tratos familiares. É a sexta razão. Oi? É a sexta razão. Igualmente, olha só, eu vou ler aqui. Eita Deus. Maus tratos familiares. Igualmente vós, maridos, coabitai com a vossa esposa com entendimento, dando honra para a mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós seus cordeiros da graça da vida, para que não tenham suas orações respondidas. 1 Pedro 3,7. Sabe aquela discussão, querido? Aquelas confusões de família, aonde todo mundo se agride verbalmente, aonde todo mundo se machuca, muitas das vezes até fisicamente. Sabe aquelas discussões, aqueles desentendimentos, querido? De palavras que dói mais que uma facada, dói mais que um tiro. Sabe aqueles desentendimentos, querido? Sabe aquele ambiente de hostilidade, disseção, discórdia, desentendimento, aonde todo mundo se espanca espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente, querido. Os maus tratos familiares, pais com seus filhos, filhos com seus pais, esposas com maridos, maridos com as esposas. Eu quero coletivizar essa sexta razão, querido. Eu citei aqui que os maridos devem respeitar a esposa como vaso mais fraco, dando honra para ela, né? Para que as orações não sejam impedidas, não deixem de ser respondidas, sabe? Está entendendo, querido? Sabe aquelas brigas de família, querido? Que o marido sai de casa, a esposa sai de casa, o filho sai de casa, e aquela confusão que envolve o vizinho da frente, envolve o vizinho de trás, envolve o vizinho da esquerda, envolve o vizinho da direita. Aquelas discussões, querido, que perduram por tempo, semanas e meses. Meu Deus, gente. Tudo isso forma um teto de bronze. E a oração vem, pode orar. Se não entrar em reconciliação, a oração morre ali. Maus tratos familiares, seja de ambas as partes. E para resolver, pastora, estou passando uma situação assim, pastor. Para resolver tudo isso, querido. Humilhai-vos, pois, debaixo da onipotente mão de Deus. Reconheça seus atos, confesse os seus pecados, entregue a sua vida ao Senhor, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, querido. Arruma isso. Arruma isso. Maus tratos familiares. Pais que irritam seus filhos. Tem filhos na fé perdendo o ânimo, porque os seus pais estão matando a fé dos filhos dentro de casa.
Tem pais matando a fé dos filhos, tirando o ânimo do serviço, da obra, dentro de casa. Maridos, respeite as vossas esposas. Esposas, respeite o vosso marido. Pais, respeite os vossos filhos. Filhos, respeite os vossos pais. Irmãos, se respeite entre si. Amigos, vamos se respeitar, gente. Pelo amor de Deus. É feio para nós cristãos, querido. É feio. Isso não combina com a gente. Nós queremos ser a luz, queremos ser o sal, queremos fazer a diferença. Vivemos a igreja no templo, dentro de casa. As músicas são do Egito, comportamentos egípcios, linguagem egípcia, linguagem mundana, iguarias egípcias dentro de casa, contenda, confusão, bebida, álcool, vícios. E aí vamos para o domingo na igreja e vamos falar com Deus. E queremos respostas de Deus. A igreja começa dentro de casa. O culto começa dentro de casa. Entende isso, querido? Entende isso, meu amado? Então são mínimos detalhes. Sabe aquela discussão de cônjuge? Sabe aquele dia mau? Que um levanta bicudo e o outro bicudo e passa o dia todo dois bicudos, parece dois patos dentro de casa. Parece dois patos na rua, dois patos no ônibus, dois patos na praça. E dorme bicudo, deixa o sol pôr sobre a vossa ira, querido. Não, nós temos que arrumar isso. Nós temos que consertar, dormir em paz, ter a humildade de pedir perdão um para o outro, ter a humildade de reconhecer os erros e falhas um do outro, se abraçar, se perdoar. Querido, é o caminho do conserto. É o caminho da restituição. Entende isso, querido? Quantos filhos perdendo a fé dentro de casa? Aí os pais vão para o pastor dizendo: pastor, ore pelo meu filho, não aguento mais, está desviado, se afastou do caminho do Senhor. Se afastou, você tirou o filho do propósito de Deus, irritando o seu filho. Pais, não irritei os vossos filhos para que não percam o ânimo, diz a palavra do Senhor. Estamos em tempo de guerra, querido. Sabedoria acima de tudo, fé, inteligência, discernimento, visão espiritual. Tem pais amaldiçoando seus filhos dentro de casa. Existem algumas palavras malditas que pais não podem dizer para os seus filhos. Pais que chamam seus filhos de Moleque. Sabe o que é Moleque? É uma abreviatura de um pseudo-deus chamado Moloque. A esse pseudo-deus se sacrificava crianças vivas na invocação, de respostas de Moloque, como um pseudo-deus da época. Tem pais que chamam seus filhos de danado. Danado é uma palavra maldita. Tantas outras palavras, querido, que estão vinculadas a um dicionário de maldição. Tem pais que amaldiçoam seus filhos, chamando seus filhos de demônio, de diabo, de irresponsável, desmotivando seus filhos dentro de casa. Mas também tem filhos que estão encurtando o tempo da sua vida, porque não aprenderam a honrar os seus pais. E a Bíblia diz que quando os filhos honram os seus pais, eles terão seus dias prolongados. Filhos, honrem os seus pais. Quantos filhos que desonram seus pais? Eu vim do tempo do bença pai, bença mãe, bença avó, bença tio, bença ancião. Eu vim desse tempo. O tempo do pai pede alguma coisa, senhor pai, já estou fazendo, não precisa mandar duas vezes. Senhora mãe, senhor pai, já estou indo, já fui. E hoje, irmão, tem que mandar 10 vezes. Você,
filhos com voz alterada dentro de casa, enfrentando seus próprios pais. Que Deus tenha misericórdia, gente. Que Deus tenha misericórdia. Voz de pai é voz de Deus. Voz de mãe é voz de Deus. Voz de pais é voz de Deus para os filhos. Filhos, obedeçam seus pais. Então, esta sétima razão diz: maus tratos familiares. É muito importante, querido, se ajustar dentro de casa, melhorar o vocabulário e eliminar algumas palavras malditas do dicionário nos relacionamentos, marido para mulher, mulher para o marido, pais para filhos, filhos para pais, enfim. Nós precisamos resgatar os valores da família tradicional, querido, cristã tradicional. Que Deus nos dê sabedoria. Eu tenho filhos dentro de casa. Oro por eles todos os dias, apresento a vida deles, tenho procurado ensiná-los no caminho do Senhor com sabedoria, para que quando eles crescerem não se desviem dele, do caminho do Senhor. Amém? Para finalizar a mensagem, sétima razão: sua falta de fé. Mateus 9, 29. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja feito segundo a vossa fé. Querido, a falta de fé. Quando Jesus estava lá no meio do mar com seus discípulos no barquinho, aí veio uma forte tempestade. Jesus estava deitado, dormindo. E os discípulos ficaram assustados, amedrontados, foram acordar Jesus e falaram: mestre, não te importas que estamos perecendo? Jesus disse: cadê a fé de vocês? Tem pessoa que anda com Jesus, mas não sabe utilizar a fé. Ou utiliza a fé de maneira errada, aplica a sua fé em latas de lixo, mistura a sua fé com artifícios superficiais, atitudes religiosas, práticas religiosas. Mistura a sua fé, querido, com qualquer coisa. A fé na palavra e em Cristo é o suficiente para remover as montanhas. Então a falta de fé, querido, a falta de fé é um fator que as nossas orações não serão respondidas. Por quê, pastor? Porque existe a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural é aquela que você crê em qualquer coisa. É a fé misturada com práticas ritualísticas, a fé do acessório, a fé do escapulário, a fé da fitinha no braço. Entende, querido? A fé no macumbeiro, no feiticeiro, no bruxo, no cartomante, necromancia, espiritismo. A fé com um pouco mais. Mas quando a sua fé está em Cristo e mais ninguém, a sua fé é sobrenatural. E é esta fé que leva as nossas orações a serem respondidas. Então, filho, não mistura a tua fé, mas deposita a tua fé no altar, não em altares. Deposita a sua fé na palavra e não em latas de lixo. A fé é um dom gratuito de Deus. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, mas esta fé tem que ser a fé na palavra, e disserdes a este monte: sai daqui, vai para lá, assim vai acontecer. Amém, meus queridos? Então, deixo aqui esses 7 tópicos para você estudar sobre isso, falando sobre as 7 razões para orações não respondidas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tem quinta-feira, às 8 horas da manhã, nós estamos aqui também
meditando na palavra de Deus, sempre, né? E quinta de manhã, já que eu falei sobre 7 razões para orações não respondidas, eu vou falar sobre 7 chaves para as orações que serão respondidas. Amém, queridos? Vamos seguir essa linha de raciocínio? Então, hoje eu falei sobre 7 razões por que as orações não são respondidas. E vou falar também sobre, quinta-feira, sobre 7 chaves para as orações respondidas. Amém? Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Tá bom? Então, evite motivações erradas, evite esconder pecados, cuidado com ídolos na sua vida, a indisposição para perdoar, falta de generosidade, maus tratos familiares e falta de fé na palavra de Deus. Tudo isso impede que o seu clamor seja respondido. Amém, amados? Deixa eu dar um recado para vocês aqui. Olha só, preste bem atenção nesse recado. Sábado agora, às 19h30, não é 19h31, 19h30, neste sábado, no restaurante da AFESC, ali do lado do centro de eventos, na frente do centro de eventos de Canasvieiras. Quando você chega em Canasvieiras, você faz o retorno debaixo do viaduto, retornando para o centro. Antes do Canto do Lami tem um clube, ali onde os policiais almoçam, ali tem um restaurante ali, Pimenta alguma coisa, não lembro o nome. Nós vamos ministrar ali o encontro de casais da nossa igreja, querido. Vai ser uma bênção. Teremos um encontro de casal respeitando as normas restritivas da pandemia. Todos de máscara. Teremos álcool gel na entrada e distanciamento nas mesas. Um encontro de casais, uma noite para os casados, noivos e namorados de plantão. Eu e a pastora Valéria estaremos ali ministrando esse encontro, vai ser uma bênção. Acompanha um jantar, então nós temos um valor. O valor é R$60 o casal, gente, olha, super barato. Janta, saladas diversas, sobremesa e refrigerante. O pacote, R$60 o casal. Pastor, eu quero estar nesse encontro. Fale com a pastora Valéria. Vai lá na rede do Facebook e aqui Canasvieiras, tem o WhatsApp da pastora Valéria, que está fazendo o agendamento dos casais, vagas limitadas, tá bom? Devido a evitar aglomerações. Então, você que deseja participar desse encontro, deve procurar a pastora Valéria até amanhã. E aí encerramos, porque temos que nos organizar com o restaurante. Então, encontro de casais, promovido pela IEQ Canasvieiras, do norte da ilha, restaurante da FESC, tá? Na frente do centro de eventos. Quando você chega em Canas, você contorna, retornando para o centro, uns 500 metros à direita, tem um portão verde, é um clube, você entra ali num lugar super legal, super bacana, e ali nós estaremos neste sábado. Queridos, 7h30 nós vamos começar para honrar quem chega antecipadamente. Nós não vamos esperar as pessoas chegarem. Então, quem chegar atrasado já vai pegar o encontro em andamento, gente. Nós temos esse problema hoje nos nossos cultos, temos esse problema nos encontros. As pessoas até por motivos bem menores acabam chegando atrasado por opção, né? Parece que a marca é chegar atrasado. Não, eu gosto de chegar depois, porque daí eu dou um destaque para o evento. Mas dessa vez, você vai chegar atrasado. Para quem deseja chegar atrasado, que não vai chegar atrasado, o encontro já vai estar acontecendo ali, tá bom, querido? Nós não vamos esperar, porque nós temos um compromisso com a janta, para não se atrasar.
palestra, louvor, dinâmicas, um momento de renovação de votos, uma coisa bem legal para todos vocês ali, tá bom? Até amanhã, o WhatsApp da pastora Valéria, entra lá, conversa com ela e agenda lá com ela, em nome de Jesus. Pagamento no local, você paga lá no local, tá bom? Deus abençoe vocês. Quinta-feira, às 8 horas da manhã, estamos aqui. Amanhã estamos na igreja, na oração e intercessão às 20 horas. Sexta-feira temos um culto abençoado também, vai ser bênção de Deus. Pastor Agenor Coelho entrou aí, Douglas está aqui também, Vilma, Deus abençoe, pastor Jorge, tá bom? Os casais que tem criança pequena aqui, querido, leva a criança junto aí, né? Eu acho benção, nós temos que nos adaptar, vai ser bênção aí. Algumas pessoas têm pedido para mim, pastor, e a minha criança leva, né? Tem uns irmãos aí que tem bebê pequeno, pode levar, é bênção de Deus. Tá bom, vai ser um encontro muito legal de renovação de votos, eu acho importante isso, precisamos fazer uma bênção especial sobre os cônjuges, esse é o propósito, amém? Então, 19h30, sábado, chega junto, IEQ Canasvieiras, uma nova história, um novo tempo, tá bom, queridos? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, família, foi um prazer estar aqui com vocês, são 10 horas e 20 minutos, terça-feira, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento, essa palavra que esclarece o nosso entendimento, que liberta o nosso coração e a nossa mente. A palavra nunca vem a respeito dos outros, mas a nosso respeito. Cura-nos, nos prepara para viver o propósito do Senhor. Abençoe meus irmãos, aqueles que estão aqui, Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles. Podemos pagar no cartão sim, Douglas. Glória a Deus, abençoe poderosamente a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Pagamento no cartão, irmão, com certeza, débito, crédito, com certeza. Deus abençoe Brasil, boa noite, que a bênção de Deus esteja sobre vocês, desde agora e para sempre, amém? Até quinta-feira de manhã, às 8 horas aqui, seguindo nessa linha de raciocínio, 7 chaves que vão abrir o céu para você, em nome de Jesus. Deus te abençoe.